Lembra? E temeu Davi ao Senhor naquele dia. E disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom. Podeis assim. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, a mim concedida nesta noite, de estar ministrando a palavra de Deus. Agradecer ao pastor Alex, ao Lucas pela credibilidade, pela responsabilidade muito grande. Queridos, eu tenho uma palavra para o seu coração. Quando nós observamos o texto bíblico, obviamente estamos falando da presença de Deus, que no Antigo Testamento era representado pela presença da arca. Quando nós falamos da arca, estamos falando tudo da presença de Deus. Quando Deus manda Moisés a confeccionar a arca, foi justamente para esse objetivo, pois a arca ela simbolizava a presença de Deus. Então, nós analisamos o raciocínio bíblico. A Bíblia nos mostra que em toda geração, a geração antes de Siló, a Bíblia diz que estas gerações, através da arca, viveram períodos gloriosos, períodos de milagres, sinais e prodígios. Antes de Siló, a geração de Moisés, por meio da arca, alcançou vitórias que ao homem pareciam impossíveis. Destruiu o exército que para o homem seria impossível. Quando a geração de Moisés passa, é todos aqueles que fizeram parte dos milagres do impossível de Deus. Então, dentro da geração de Josué, veja que na geração de Josué, eles continuavam gozando dos privilégios de Deus, dos milagres de Deus. A Bíblia diz que através da arca, aquela geração viu o Jordão se abrir quando estava sobre os ombros dos sacerdotes. A Bíblia nos mostra que na geração de Josué, os milagres continuavam acontecendo. Então, por meio da arca, Jericó vieram, as muralhas de Jericó vieram ao chão. Então, dentro desse contexto bíblico, a Bíblia fala acerca de como eles viviam com a arca do Senhor. A reverência era contínua. A Bíblia diz que a arca era carregada sobre os ombros dos sacerdotes. Eles tinham compromisso, tinham peso, tinham responsabilidade. Então, a Bíblia nos mostra que depois que a arca cruza o Jordão e destrói Jericó, e o povo entra na terra prometida, a arca se acomoda em Siló. Siló, nas montanhas de Efraim, é colocada a arca, o tabernáculo de Deus. Então, o povo havia adquirido a terra prometida. Agora, a arca repousa em Siló. A Bíblia vai nos mostrar que já não era mais contínuo, mas era uma vez por ano, que o povo subia a Siló para prestar adoração, sacrifícios a Deus. Ao passar do tempo, enquanto Josué viveu, como também os anciões, a Bíblia diz que o povo temia, o povo andava na presença de Deus. A tradição diz que era obrigação dos pais passar para os filhos os feitos de Israel. Então, toda aquela geração sabia que por meio da arca o Jordão se abriu, as muralhas de Jericó vieram ao chão e o povo entra na terra prometida. Mas esta nova geração que surgiu, a geração que da arca fez caixote. Eles não tinham a arca como a presença de Deus. Então, esta geração se esqueceu dos princípios, se esqueceu da história, se esqueceu que para a arca chegar aonde ela chegou, muitas pessoas ralaram debaixo de orações, sacrifícios com a própria vida. Então esta nova geração não valorizou a presença de Deus na arca. O contexto nos mostra que esta geração vai decaindo cada dia mais. Essa geração do caixote, a geração pós-Josué, não valoriza mais a arca. Então entramos no contexto de Hófni e Finéias. Veja que eram dois jovens que entram no cenário para mudar uma geração decaída. Mas eles não levam em conta a história. Havia uma história atrás da arca. Então a melhor coisa a fazer era buscar a história. Mas eles não buscam. Eles poderiam ter procurado
conhecer a Deus, e essa geração entra sem conhecimento de Deus. E eles não valorizam a arca, o que ela representava, a presença de Deus. Mas para Deus valia mais do que um caixote, era a representação de Deus vivos, se ele viesse a valorizar a presença de Deus. Então a Bíblia diz que os filisteus pressionam. Então quando Deus percebe que a geração do caixote, a geração de Ofni e Finéias, não valorizava a presença e o seu real valor, Deus começa a levantar uma nova geração. Uma geração chamada de Samuel. Veja que Samuel não intervém na corrupção. Deus guarda Samuel e Ofni e Finéias continuam errando, sem valorizar a arca de Deus. A Bíblia diz que os filisteus se juntam em Ebenezer e entram em guerra contra os filisteus. Israel entra em guerra contra os filisteus em Ebenezer, e por surpresa Israel é ferido. Quando eles percebem que Israel tinha sido ferido, muitos soldados mortos, mandaram uma mensagem urgente para Siló, dizendo: Israel é ferido e precisa da arca. A arca precisa ir para a guerra, senão Israel vai perder. A Bíblia diz que os levitas pegaram a arca e levaram para a guerra. Ofni e Finéias não carregam a arca. E vejam que a função deles era pegar a arca e colocar no ombro. Essa era a função deles. Mas eles estavam tão desvalorizados com a presença de Deus que eles não levam a arca no ombro. A Bíblia diz que eles vão acompanhando. Quando a Bíblia diz que quando o povo viu os levitas trazendo a arca, brilho, descendo da guerra, o povo começa a fazer barulho. O interessante é que o escritor, ele fala que o povo fez tanto barulho, o barulho foi tão grande e tão forte que a terra tremeu. O povo gritava, o povo dava glória. A arca estava na guerra, mas a verdade não era a arca, era apenas um caixote. Deus não estava lá. E se implica dizer que barulho sem ter presença não significa que é sinônimo de vitória. Você quer ter vitória, tem que ter presença, irmão. Aleluia. A vitória só vem se você tiver presença de Deus. O escritor diz que a terra tremeu. Simplificando, fizeram mais barulho do que nós. Eles davam glória, mas a presença de Deus já não estava mais ali. Deus não se fazia mais presente. Os filisteus se assustaram com o barulho, e o mensageiro disse: é a arca do Senhor que desceu para mim. Irmão, veja que a história era conhecida até pelos inimigos. A história era conhecida até pelos inimigos da arca. E a geração do caixote, a geração de Ofni e Finéias, não valorizou a presença de Deus. Esforçai-vos aos filisteus para não ser escravos desses judeus. A Bíblia diz que os filisteus vencem e ferem Israel e capturam a arca. Olha o ponto que chegou. Olha o ponto que chegou se a gente não valorizar a presença de Deus. A notícia chega em Siló e o mensageiro chega. Ele esperava boas notícias, claro. Mas quando ele viu o mensageiro, gritou: o que aconteceu? Por que saíste da guerra? O mensageiro diz: a notícia não é boa, sacerdote. Israel foi ferido. Israel perdeu. E capturaram a arca. E teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram. A Bíblia diz que Eli cai da cadeira e morre instantaneamente. A notícia se espalha em Siló. A mulher de Finéias estava grávida. E quando ela escuta, ela ouve que o marido morreu e a arca foi capturada, ela teve um parto prematuro. Ela começou a ter
lamentações e um menino começou a nascer. As parteiras dizendo: calma, você está tendo um menino. Descansa, você está tendo um filho. Ele não sabe como que terminou a geração do caixote. Ela gritando: e acabou. E se foi a glória de Deus. A geração de órfãos termina a história da arca com morte. A geração do caixote termina a história da arca com morte e nada mais. Os filisteus levam a arca para Asdod como símbolo de vitória e de honra. E quando chega no centro religioso dos filisteus, depositam a arca que a geração passada não valorizou. Quando é madrugada, eles vão fazer uma vistoria onde estava a arca do Deus deles, Dagon. A Bíblia diz que quando eles abrem a porta, a cortina, Dagon estava caindo diante da arca. No outro dia, eles vão fazer outra vistoria. Quando eles chegam lá, Dagon estava caindo, para piorar, a cabeça e as mãos arrancadas. A arca saiu de Israel com morte e entrou em Asdod, humilhando e ferindo. Você não vê milagres. Você vê que no começo eu falei que a arca fez muitos milagres, mas através de uma geração que não soube valorizar a presença de Deus, até chegar aqui você não vê milagre. Olha que quando ela entra em Asdod, ela entra humilhando e ferindo. Os moradores de Asdod ficaram assustados e se preocuparam e perguntaram: o que está acontecendo? É a arca do Deus de Israel, está tendo doença grave. Aí eles dizem: vamos mandar para a cidade de Gade, a segunda cidade dos filisteus. Quando a arca chega em Gade, humilhando e trazendo enfermidade, os de Gade ficaram arrepiados. Os príncipes se juntaram e disseram: não dá para ficar aqui, vamos mandar ela para Ecrom. Aí os de Ecrom, como já sabiam o que vinha acontecendo, disseram: não, aqui não, volta para outro canto. Mas como foi os príncipes, os cabeças dos filisteus, tiveram que aceitar. Quando a arca chega em Ecrom, como símbolo de morte e de humilhação, a doença bate e a humilhação chega. E houve uma reunião com a cabeça dos filisteus. Os sacerdotes, príncipes e adivinhadores se reuniram e disseram: o que a gente faz? É a arca do Deus de Israel. E na reunião decidiram devolver. O desafio para devolver a arca foi tremendo. Eu estava lendo o texto e eu fiquei. Eles tinham dúvidas se era o Deus de Israel. Então eles disseram: não podemos mais ficar com ela, temos que devolver. Então disseram: mas não podemos devolver de qualquer maneira, temos que saber se é ele mesmo. Então o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte: vamos construir um carro, que não era costume de carregar a arca, e eles podiam, porque eles eram pagãos. Vamos fazer presentes representando os tipos de doença e de ouro puro. Irmãos, aqui entra o desafio. Aqui entra o desafio. Eu fui ler esse texto, eu estava puxando, eu li o texto, eu puxava o texto. Eu fiquei perplexo para chegar nesse ponto. Aqui entra o desafio deles. Olha o que eles fazem. Vamos pegar 2 vacas paridas e que nunca tenham pego cargas e vamos colocar sobre elas.
Se elas for para Bet-Semes, cidade sacerdotal, cerca de 34 quilômetros de Hebron, ou seja, se elas for sem se desviar direto para a cidade dos sacerdotes, é Deus. Eu venho do interior do Ceará, e eu vim no interior. E meu pai, ele cuidava de gatos, e quando a vaca paria, a gente separava a vaca do bezerro. Era fácil, a gente tirava ela e colocava ela separada do bezerro. Só que quando a gente soltava a vaca, automaticamente ela voltaria direto para o bezerro. Automaticamente a gente abria a porta, ela já ia direto para o bezerro. Independente do bezerro que tivesse, ela já ia direto. Então aqui entra o desafio deles. Irmão, não é fácil você colocar uma carga em uma vaca que nunca tenha pego peso, é impossível. Na primeira carga, ela vai dar pulo, ela vai dar coice, ela vai pular. Então veja, olha o desafio dos filisteus. Uma vaca de bezerro novo, que nunca carregou carga, se ela não voltar para o bezerro, se ela não pular e for direto, cerca de 34 quilômetros aproximadamente para a cidade dos sacerdotes, é Deus. É Deus. Irmão, só Deus para colocar GPS no céu de vaca. Só Deus. Você entendeu, irmãos? Eu vou dizer. Conjecturando, passaram uma semana construindo o carro. Pegaram as vacas, colocaram a carga sobre elas e soltaram. A vaca não pulou. Quando sentiu o peso, a Bíblia diz que se esqueceram dos bezerros, se esqueceram do peso e começaram a andar. E começaram a andar e berrar. E os filisteus dizem: ela está indo direto. Está indo para onde? Para Bet-Semes. Está indo, andando e berrando, sem se desviar, sem guia. Seria fácil levar ela com guia, mas a Bíblia diz sem guia, direto, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Na lógica, claro, ia ter cidades, ia ter cruzamentos. Parecia que já era treinado. E os sacerdotes filisteus mostraram as montanhas. Olha, está indo direto. Então se desviou. Está indo sem parar. Não se desviou um minuto. E eles observam. Quando ela chega no vale de Josué, veja que o impacto foi grande. Que eles largaram tudo o que estavam fazendo. E os espiões dos filisteus escondidos, olhando, e disseram: não é possível. Só o Deus de Israel para fazer isso. Os de Bet-Semes se reuniram, mataram as vacas e racharam a lenha e fizeram um sacrifício. Só que eles cometeram um erro. Não olharam mais também. A Bíblia diz que eram sacerdotes, mas não conheciam a Deus. Eram sacerdotes, mas não tinham conhecimento espiritual da exigência da arca. A Bíblia diz que a festa foi tamanha que eles pegaram e foram olhar para dentro da arca. A Bíblia diz que não pode nem colocar, imagina olhar. Imagina olhar. Quando olharam para dentro da arca, Deus destrói um monte, cerca de 50.070 sacerdotes. O desastre foi tremendo. Eles se desesperaram e mandaram uma mensagem para Quiriat-Jearim, que fica a cerca de 24 quilômetros. E disseram: desçam do monte. E veio pegar a arca. Ela voltou.
Historiadores dizem que a cidade de Kiriat Jearim ficava no monte e que dava para ver Jerusalém da cidade de Kiriat Jearim. Aí os de Kiriat Jearim desceram para Bet-Sem, pegaram a arca e subiram. A Bíblia diz que quando subiram, chegaram na casa de Abinadab. E o que eles fazem primeiro? Eles consagram Eleazar como sacerdote para guardar e cuidar a arca. Você pode observar que aqui o negócio começa certo. Eles consagram Eleazar para cuidar da arca. Quando Eleazar foi consagrado legalmente, a notícia chega a quem? No começo, eu falei que Deus estava reservando uma nova geração. Quem? Samuel. A notícia chega a Samuel. Deus estava reservando uma geração para reconquistar. Quando Samuel soube que a arca estava em Kiriat Jearim e que Eleazar era o sacerdote, aí ele vem e começa a gritar: arrependei-vos, jogue fora todos os deuses pagãos e tire os pinces da orelha, tire a pintura da cara, que a hora chegou. A geração de reconquistar. Quando Samuel diz: agora chegou a hora, diga ao povo que vão para Mispa e eu vou orar por vocês. A Bíblia diz que o povo sobe para Mispa, e o capítulo 7 de 1 Samuel diz que eles sobem. E quando eles chegam em Mispa, os filisteus sabem vir guerrear. A geração de Samuel e Eleazar, uma geração que recomeçou. A Bíblia diz que quando os filisteus vêm e dizem: agora está fácil, agora nós temos com eles, agora vai ser moleza. Só que eles não sabiam que Deus tinha reservado uma geração em meio à corrupção, uma geração comprometida. Glória a Deus, Aleluia. Aleluia. Quando os filisteus acharam que iam vencer, Samuel ora e o povo adora. E Deus faz trovejar em Mispa e derrota os filisteus. Samuel pega uma pedra em Mispa e chama de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Você lembra? Os filisteus, no tópico que eu iniciei, eles guerrearam em Ebenezer. Samuel volta para o mesmo lugar da onde tinha sido levado e consagra, dizendo: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Irmãos, veja que o capítulo 7, os 3 versículos, eu estava lendo, diz que os filisteus devolveram tudo que tinham roubado, desde Gade até Ecrón. O Senhor devolveu tudo. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor está devolvendo tudo que acharam que tinham roubado de você. Eu creio. Em nome de Jesus. No lugar que roubaram, vão devolver. Escute. Quando termina o capítulo 7 e entra o capítulo 8 de 1 Samuel, a Bíblia diz que o povo abandona a arca em Kiriat Jearim. E o que é que o povo faz? Pede um rei. Irmãos, é tanta gente confiando no homem e não mais em Deus. É tanta gente confiando mais no poder do homem do que no poder de Deus. Queremos um rei e abandonar uma arca.
Saul usar a arca. Você pode ler. Você não vê Saul usar a arca. 40 anos depois, Saul passa e vem Davi. A Bíblia diz que Davi reina sobre todo Israel. E quando ele reina, ele quer tornar Israel o seu centro político e religioso. Quando Davi se torna rei, ele tem uma função: capturar a arca capturar Jerusalém das mãos dos jebuseus. A Bíblia diz que Davi reina sobre todo. E Davi faz um projeto e reúne todos os oficiais, todo o povo, e diz: o que vocês acham de nós trazermos a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém? Davi faz essa reunião, faz um projeto, fala para o povo. Aí o povo vai e aprova. A Bíblia diz que Davi reúne cerca de 30 mil homens especiais, os melhores músicos, e fez o projeto. E Davi fez um projeto. Chegar em Kiriat Jearim, pegamos a arca, fazemos um carro novo. Já começou errado. Falta de conhecimento espiritual. Não consultou sacerdote. E se consultou, eles foram religiosos. Não fizeram certo. Fizeram um carro novo e foram numa festa de Amon, programada para trazer a arca. Irmão, veja agora quem entra na história. Quem entra na história? Uzá e Aí. Uzá entra não como sacerdote, ele entra como motorista. Uzá entra como motorista. Porque se ele fosse sacerdote, ele ia dizer: ei, está errado. A história diz que é nas costas. Está errado, rei. Mas é sacrifício. Mas a história diz que é nas costas. Só vale se for nas costas. Quer conquistar? Tem que levar nas costas. Tem que levar de qualquer jeito, não. Diga para quem está ao seu lado: tu é motorista, sacerdote. No projeto de Davi, é rápido. É rápido. A gente vem louvando, a gente vem cantando, e eles vêm puxando o carro. Só que no projeto de Davi, no mapa de Davi, não estava escrito uma coisa. Tinha uma parada não programada por ele. Quando eles vêm cantando e chegam no lugar chamado Eira de Nacon, acontece o inesperado. Quando eles vêm cantando, o carro balança e os bois tropeçam. E Uzá, que não era sacerdote, mas motorista de luxo, queria pôr a mão na água. Aí Deus combina na hora. A viagem não estava no projeto de Davi essa parada. Quantas das vezes planejamos uns projetos, tem uma paradinha. Esse é o nosso projeto, mas o projeto de Deus é diferente. Tem que ter uma parada. É lutar conquista. Você só
só vai conquistar se você levar a presença. Eu vim trazer uma mensagem para edificar a sua atenção. Porque quinta-feira eu preguei aqui, quinta-feira passada, eu falei, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto em mim quanto cortando. Para mim parece que primeiro cortou para mim. A palavra de Deus corta primeiro. A Bíblia diz que Davi se entristeceu. A primeira experiência de Davi com a arca foi a morte de Uzá. Ele ficou tão entristecido que ele disse: como que essa arca veio a mim? Como vou levar? Vou levar mais não. Ela só nada. Vou levar nada. Não vou levar um negócio que só nada. Aí disseram: vamos deixar em algum lugar, na beira do caminho. Mas não tem aonde, rei. Tem uma casinha ali na beira do caminho. Vai saber quem mora lá. Obed-Edom. Que a etimologia diz escravo, Obed, escravo de Edom. Não Zé ninguém da vida. Não Zé ninguém. Deixa lá. Se é para matar, vamos deixar lá. Veja que no texto que eu li, o texto diz que Davi fez levar, em positivo. Fez colocar. Colocou na força. Quem mora ali é um Zé Ninguém. É um Zé Ninguém. Leva para lá. É o rei que está mandando. Vamos levar. Qual é a história dele? Tem não, rei. É um Zé Ninguém de verdade mesmo. Não tem história não. Não tem nada. Então jogará na casa do rapaz. Vai fazer falta se matar. O que faz? E deixar o vigia. Ele avisa, quando ele morrer, me avisa. Quando ele morrer, me avisa. Veja que a história dele começa aqui. Se você está esquecido, Deus vai fazer parar o projeto para te honrar. Para você conseguir a tua conquista no ano de 2024. Os teus projetos não tem que ser teus. Tem que ser através da presença de Deus. Passou uma semana e ninguém morreu. Ei, sem ninguém está vivo. Um mês, está vivo, ele. 3 meses. 3 meses. Morre mais não, hein? Morre mais não. E ainda Deus está abençoando, até os cachorros estão sendo abençoados. Irmão, quem cuida bem da água, a água cuida bem de você. Aleluia! Quem cuida bem da água, a água se responsabiliza. Tem que ter presença. Agora Davi vai ter que refazer um projeto. Ninguém. Veja que agora não tem mais carro, agora tem sacerdote. Eu sou certo. Alguns historiadores estavam pesquisando disso, que o Zé Ninguém cuidava tão bem da água, de manhã, de tarde, ainda fazia hora vista. Ele cuidava tão bem da água, que ele fazia hora extra. Agora o rei traz sacerdote. No primeiro projeto não tinha sacerdote, não tinha sacrifício,
fora de padrão. Ele não tinha estrutura, ele não tinha alinhagem, ele era totalmente fora de padrão. Rei, mas tem que levar, tem. Por quê? É ele que entende. Tem que levar ele entende como está. Agora o rei traz sacerdote. E agora tem sacrifício. A Bíblia diz que a cada 2 metros, a cada 6 passos, tinha que ter um sacrifício. O projeto foi feito. Tem que ter sacrifício, tem que ter sacerdote. A cada 6 passos, se você puder contar comigo, toda a igreja, se você vou em 6 minutos passos aqui, se você puder contar comigo, vamos lá. Toda a igreja, toda a igreja. 2, 3, 4, 5, 6. Mata o godô do carro. Tem que ter sacrifício. A cada 6 passos, eles paravam e prestavam sacrifício a Deus. É o ano da conquista. Só tem conquista se tiver presença. Que o ano de 2024 seja o nosso ano da nossa conquista. É ano de conquista. Mas se nós quisermos a conquista, primeiro tem que ter presença, tem que ter sacrifício. Vai ter sacrifício em nome de Jesus. Que eu agradeço a minha oportunidade de Jesus, essa palavra do Senhor. Amém.